Acho que eu devia ter por volta dos meus 10 anos de idade quando descobri as aventuras de Tintin na TV Cultura. E eu lembro até hoje do exato sentimento que eu tive quando eu descobri, porque foi uma fixação minha, assim. Eu fiz daquilo meu ritual diário. Eu lembro que eu chegava da escola, eu fazia minhas lições de casa, eu ia pra rua brincar com meus amigos. Eu me lembrava de entrar em casa, tomar um banho, quando eu chegasse do trabalho. Eu ia pra frente da TV, e era aquela atmosfera policial, repleta de perseguição, troca de tiro, de fuga. E tinha um humor muito gostoso, e também aqueles personagens com aquele design tão marcante. E era um trio, assim, improvável, né? Era um garoto, um cachorro e um capitão. E bem, aquelas presepadas me encantaram, e isso ficou na minha cabeça, tanto que virou ali uma paixão minha por esse gênero policial. E aí foi o que me fez entrar em contato depois com Sherlock Holmes, com Hercule Poirot e Miss Maple ali, depois com Agatha Christie. Então foi o que me abriu porta pra esse gênero, assim, personagens audaciosos e extremamente inteligentes. Mais tarde, ali por volta dos meus 17 anos, ou 16, não lembro, eu descobri quem era o criador dessa obra. Eu fui ali apresentado ao Hergé, né, que foi esse artista e escritor belga que deixou como legado para a história dos quadrinhos essas inúmeras aventuras. E algo que sempre me encantou foi esse diálogo multicultural, assim, né? As histórias, elas tinham essa alternância, um momento se passava na Europa, outra na África, outra na América. Então, para uma criança de 10 anos era muito engraçado, porque eu era apresentado ao mundo estando dentro do meu quarto. E recentemente eu peguei pra ler, porque as histórias são extremamente leves, assim, tem aquele humor gostoso e você fica fixo ali. O Hergé, ele era um maestro, porque ele fazia toda uma questão de pesquisa, ainda mais com o amadurecimento dele como escritor e artista, ao longo das décadas, ele foi se aprimorando, assim, né? Ele tem algumas polêmicas no começo da carreira, ainda mais por uma bagagem de estereótipos que ele acabava refletindo nas suas histórias, ainda mais por esse eurocentrismo, mas isso foi diluindo um pouquinho com o passar dos anos, e eu tenho a breve impressão de que é justamente isso que torna as obras do Hergé tão incríveis. Você consegue fazer uma leitura corrida, mas ao mesmo tempo você consegue ali, pegando algumas nuances de contextos da época. E eu tô focando nisso porque eu li uma aventura do Tintin chamada O Conto de Girassol, ali publicada entre 54 e 56. É uma história que o Hergé vai tentar ali trabalhar em cima do contexto da Guerra Fria, de toda aquela insurgência, aquela corrida armamentista, de jogos políticos de infiltração de Estado e perseguição tecnológica e espionagem. É uma história que tem isso como base, onde a gente vai acompanhar um desaparecimento / sequestro do professor Girassol. É ali amigo do Tintin e do Capitão Haddock. A gente percebe que eles estão sendo espionados, o que é engraçado porque o espião que tá espionando eles acaba percebendo que há um outro espião espiando eles. Eu acho muito divertido como o Hergé, ao longo dessa história, ele vai trabalhando no guarda-chuva, porque a história começa numa tempestade, e aí a gente tem um Lula ali carregando o guarda-chuva até o final da história. E no final da história a gente percebe que esse guarda-chuva era extremamente importante. Uma história muito, muito divertida, e não à toa é conhecida como uma das mais célebres do próprio Hergé, assim, com maturidade artística mesmo, sabe? Tanto é que depois eu acabei de ler, eu fui ver a animação da década de 90, que foi a qual eu tive acesso, uns anos depois, né, durante a minha infância. Ela é bem fiel, assim, aos traços do Hergé. Ela tem algumas diferenças ali, dinâmica de história, né? Tem que cortar bastante coisa, principalmente pela duração, né? É um episódio de 40 e poucos minutos, mas ela acaba se perdendo um pouquinho, assim, porque ela começa a juntar um pouco pra condensar muito da história, o que acaba perdendo ali das características do próprio Hergé, né? A forma como ele consegue trabalhar o mistério. Então a animação, ela acaba entregando de cara, e você percebe ali que teve coisa que foi cortada, e que foi só, tipo, nossa, por quê? Tipo, não, a história não acaba aqui.